Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 17 ao capítulo 19. Em Tessalônica, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: "Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias." Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: "Aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus." Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas ali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Em Atenas, enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: "O que é que esse ignorante está querendo dizer?" Outros comentavam: "Parece que ele está falando de deuses estrangeiros." Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: "Gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer." É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: "Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo.
embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era um membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Capítulo 18. Em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem os culpados, serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então, ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Caia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então, eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. À volta para Antioquia, Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois, se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então, lhe pediram que ficasse com eles mais tempo. Porém, ele não quis, e quando foi embora, disse: eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali, ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria, a terceira viagem missionária de Paulo. Apolo, em Éfeso e Corinto. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora, atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia,
indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila ouviram falar. Então, o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Capítulo 19. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" Eles responderam: "Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo." "Então, que tipo de batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João Batista." Responderam. Então Paulo disse: "João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus." Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus, mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Os filhos de Seva, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando estes tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus, que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: "Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam." Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Então o homem, que estava dominado pelo espírito mau, os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não-judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. A desordem em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Caia e ir até Jerusalém. Ele dizia: "Depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma." Então, Paulo enviou para Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives, chamado Demétrio, fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele.
Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza e deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabiam por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana, da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião.